Eu vou começar a nossa conversa de hoje. Hoje eu vou falar sobre fitoterapia. Essa aula ela foi proferida no Congresso CONUT, né, que é o Congresso de Nutrição, que é promovido pela São Camilo, e ela é uma adaptação também do evento que eu fiz na Unirp, né, que foi lá em São José do Rio Preto, onde eu fiz uma aula também sobre fitoterapia. Na verdade, lá eu fiz um curso, né? Aí o que que eu fiz? Eu resolvi fazer uma condensação de ambos e fazer essa aula surpresa. Como eu falei para vocês antes, essas aulas surpresas que eu estou fazendo, elas são aulas que eu faço em congresso normalmente, como a aula está pronta, está tudo ok, eu faço aqui. Provavelmente eu vou fazer. Essas aulas que eu fiz no congresso da VP, eu não vou fazer. Eu vou fazer em Brasília, a convite da Simone Cunha e do Marcelo Carvalho, que são da Associação Brasileira de Nutricionistas, uma coisa parecida. E eu irei fazer essa palestra sexta-feira à noite. Quem é de Brasília já está convidado. Sexta-feira à noite da semana que vem, não dessa, da outra semana, né? Que eu acho que dá dia. Dá um dia aí, né? Daqui não é final de semana, outra sexta-feira. Eu estarei lá em Brasília fazendo uma palestra junto com o Marcelo. O Marcelo vai falar sobre fitoterápicos e obesidade, né? E eu vou falar sobre exposição solar e a demanda de nutrientes, e eu vou falar também sobre varizes, que é um tema bastante interessante. E como não poderia deixar de ser, como eu sou meio problemático com repetir aulas, eu sempre mudo um pouquinho a abordagem. Então quem assistiu na VP vai ver que eu vou fazer ela de forma diferente, né? Eu vou acrescentar mais dados e eu vou abordar de uma forma um pouquinho diferente, ok? Então, como eu falei, eu fiz essa aula em congressos, né? E eu começo dizendo isso para vocês. A planta, ela pode ser equiparável a uma usina farmoquímica. O que é uma usina farmoquímica? Uma usina farmoquímica é uma fábrica de moléculas. E a planta, na verdade, é nada mais nada menos do que uma fábrica de moléculas. Ela fabrica milhares de moléculas e não seria surpresa que algumas dessas moléculas pudessem ser utilizadas em saúde humana. Na verdade, nós temos uma relação interessante com as plantas, e desde que a humanidade apareceu sobre a face da Terra, a humanidade veio usando plantas para tratar de doenças ou prevenir doenças, né? E também como fonte de alimento. Aqui vocês têm na imagem um pé de ginkgo biloba, né? O formato da folha todo característico. E o ginkgo biloba, vocês sabem, as folhas do ginkgo biloba é rico em ginkgo-favona glicosídeos. Esses ginkgo-favona glicosídeos são flavonas, que têm efeito antioxidante, aumenta a produção de óxido nítrico, e é um dos fitoterápicos hoje que tem mais estudos publicados em termos de benefício à saúde humana. E o que eu fiz hoje, né? Uma comparação entre um pé de ginkgo biloba e uma usina que fabrica moléculas para a indústria farmacêutica, que é o que nós chamamos, que é como nós chamamos as indústrias farmoquímicas. Então, hoje, né, a planta está sendo manipulada para produzir mais e cada vez mais moléculas ativas fisiologicamente, ou moléculas bioativas. Existe até um recurso do FINEP, né, que se destina a esse tipo de pesquisa, tornar as plantas usinas farmoquímicas. Eles claramente falam isso no seu edital, e hoje é possível a gente fazer uma planta produzir mais ativos do que realmente ela produz, induzindo essa produção por estímulo sinalizante. Eu estudo muito a sinalização nessa área, e nós sabemos que nós podemos fazer com que uma planta trabalhe para direcionar a produção para uma área específica. Então, nós podemos fazer uma planta produzir mais polifenóis, nós podemos fazer uma planta produzir mais alcaloides, nós podemos fazer uma planta produzir mais terpenos e, consequentemente, ter mais perfume ou óleos essenciais, né? E como não poderia deixar de ser, né, as plantas no nosso dia a dia, elas podem ser fontes, né, de alimentos, elas podem ser fonte de macronutrientes, micronutrientes, mas também o que nós chamamos de fontes de fitoquímicos. Então, nós temos as plantas hoje como uma variedade, uma fonte variada de produtos que alteram os nossos processos metabólicos. Os fitoquímicos são os mais importantes, mas você tem, por exemplo, castanhas, que são fontes de nutrientes essenciais muito importantes, principalmente minerais como magnésio.
Você tem as castanhas como fonte de ácidos graxos poliinsaturados, vitaminas antioxidantes como a vitamina E. Você tem as folhas como fonte de polifenóis, né? Ou, por exemplo, um brócolis, que acaba sendo uma fonte de sulforafano ou indol 3-carbinol. E você tem um macronutriente, por exemplo, a mandioca, que acaba fornecendo um amido para você no dia a dia. Então, as plantas têm várias atividades no nosso corpo e algumas delas nós direcionamos para a área de medicamentos, são o que nós chamamos de fitoquímicos, são moléculas que nós ingerimos e que atuam de uma forma considerada farmacológica no nosso corpo, levando a um quadro de melhora de saúde no indivíduo, né? E essas plantas criaram uma relação conosco. Então, inicialmente, nós temos vários tipos de ativos dentro de plantas. Por exemplo, na erva de São João, o Hypericum perfuratum, que é o nome científico, nós temos a hipericina, né? Nós temos também a pseudohipericina. No mangostim, nós temos o quê? Nós temos as xantonas, né? Nós temos os flavonoides, que é essa estrutura que está à direita de vocês aqui do quadro, que são moléculas que têm atividade antioxidante, mas pela estrutura de baixo, quando você pega essa estrutura de baixo, onde você tem o oxigênio, no cantinho aqui esquerdo dessa molécula flavonoide, nós podemos ter um anel catecol. Esse anel catecol, ele se sobrepõe ao anel catecol do estradiol, então ele pode ter um certo tropismo para o anel estrogênico. Ou quando ele tem muita hidroxila, como tem, por exemplo, os produtos, ele pode ser um produto que tem efeito antioxidante. Aí nós temos os gincolídeos, né? Os ginkgoflavonoidglicosídeos. Vocês podem ver que embaixo do flavonoide da xantona tem uma ginkgoflavonoidglicosídeo. E se você analisar a estrutura molecular dele, você vai ver que ele é muito parecido com o flavonoide. Olha a estrutura interessantíssima, onde o glicosídeo está ligado na posição que torna ele mais estável e mais solúvel em água. Ou você tem a metisticina e a didometisticina, que são ativos presentes no pipermentístico, que é a cava, né? A cava, que é um produto originário das ilhas da região da Oceania. E a cava, originalmente, ele era uma bebida que os nativos daquela região ingeriam. E por incrível que pareça, historicamente, quando você avalia, né, a história da cava, você nota que um problema que os ingleses que colonizaram aquela região tinha é que eles tentaram introduzir a bebida alcoólica lá, no caso o uísque, e não conseguiram. Porque os nativos de lá usavam, né, a cava. E a cava, ela causava aquelas sensações todas e era melhor do que o próprio álcool, era uma coisa da região, né? E a cava nós usamos como um produto ansiolítico. Eles bebiam em quantidades grandes a cava fermentada em rituais e tinham o seu efeito alucinógeno. Então a cava, em pequenas quantidades, ela tem esse efeito, né, calmante, em doses elevadas ela é alucinógena. Assim como o Hypericum perfuratum, que é a erva de São João, tem o efeito antidepressivo. Ok? Aqui vocês têm outras ervas, por exemplo, a alicina e a aliina, que são ativos do nosso alho, né, que é o garlic ou alho sativum. Ou em cima você tem o partenolídeo, que está presente numa planta chamada Tanacetum parthenium. E o que o partenolídeo tem? Ele é anti-inflamatório. Ele é chamado feverfil, por quê? Porque ele inibe a produção de prostaglandinas. O outro nome do Tanacetum parthenium é migrafil, porque ele foi usado historicamente para tratamento de ele foi usado historicamente para tratamento de enxaqueca, né? Embaixo você tem o que? Você tem a ioimbina, do Corianthus ioimbe, né? Que é um bloqueador alfa-2, que é um estimulante nervoso central. A ioimbina, o Corianthus ioimbe, foi usado durante muito tempo como um estimulante nervoso central, utilizado como afrodisíaco, né? E mesmo o efeito que eles usaram, por exemplo, é a uricônia, né? E esse efeito afrodisíaco da ioimbina é diretamente nervoso central, não tem a ver com aumento de testosterona. Assim como o ginseng também, que tem o que nós chamamos de ginsenosídeos, também foi usado durante muito tempo, é usado lá na região da China como estimulante, né, das funções sexuais, mas de efeito central. E a ioimbina, por ter esse efeito no sistema adrenérgico,
ele induz aumento da pressão arterial e por isso, nem por isso ele deixa de ser interessante. A ioimbina, por exemplo, o coriandro de ioimbe é usado para hipotensão ortostática, né? Mas por ter esse efeito em alfa, ele em receptor alfa, ele também é muito usado como um produto termogênico, né? A ioimbina é um excelente termogênico no organismo. Isso tudo são produtos que são encontrados em plantas. Então você tem aqui também, em termos de neuropsiquiatria, o ginsenosídeo, né, o ginseng, do ginseng coreano, ou ele é um estimulante nervoso central. O eleuterosídeo do Eleuterococcus seticosus, que é o ginseng siberiano, ele tem uma ação fitoestrogênica, né? E às vezes as pessoas perguntam, eu não posso usar, sei lá, um fitoestrógeno comum, né? Eu sou proibido de prescrever, por exemplo, sei lá, uma genisteína. O ginseng siberiano, ele faz muito bem às vezes de fitoestrogênio, né? O Eleuterococcus seticosus tem essa atividade. Embaixo você tem um valepotriato, né, da Valeriana officinalis, e assim como você tem o ácido valeriênico também, que é o mesmo da Valeriana officinalis. O Eleuterococcus seticosus tem efeito, o eleuterosídeo, ele é um fitoestrogênio, então ele é usado para fogachos em mulheres pós-menopausa, e o valepotriato, ele tem um efeito calmante, né, ele abre canal de GABA, e isso é interessante do ponto de vista aplicação em doenças psiquiátricas. Ou você tem produtos mais comuns, né? Principalmente o cafeico e o equinaciosídeo, que são comuns em plantas, né? O cafeico tem muito no mate, assim como no café também, e ele se chama cafeico por essa origem dele, mas é uma molécula antioxidante, você pode ver que ele tem um fenol, né? Essa hidroxila que ele tem embaixo dá uma capacidade antioxidante. Ou o equinaciosídeo, que tem um efeito imunoestimulante, tá? Nossas plantas, elas produzem inúmeras moléculas, e essas moléculas têm vários efeitos no nosso corpo. Então, pega a nossa linha de polifenóis, né? Polifenóis são compostos variados, que teve até uma pergunta no coaching da Jaqueline, que o Fabiano me ajudou a responder. Os polifenóis são moléculas caracterizadas por conter na sua estrutura radicais fenólicos, né? E os polifenóis, eles são subdivididos em vários grupos. Então você tem os flavonols, por exemplo, a quercetina é um flavonol, e a quercetina tem um efeito anti-inflamatório muito presente em cebola, né, mas também presente na cavalinha. A quercetina tem um efeito anti-inflamatório e a quercetina também tem um efeito indutor da biogênese mitocondrial, né? Ou as catequinas, os flavanols, né, que são os álcoois das flavonas. Os flavonols, eles estão presentes, por exemplo, no teobroma cacau, no caso, o chocolate amargo ou meio amargo, e com característica muito interessante e importante, os flavonoides, eles estimulam a vasodilatação, aumentando a produção de óxido nítrico, né? Ou derivados do benzoato, hidroxibenzoato, como ácido gálico, né, que quando ele condensa, ele forma o tanino, ele está presente no chá. O resveratrol, que é o estilbeno, né, que está aí à direita da sua tela, ele é uma molécula parecida com... ele é uma molécula polifenólica presente na uva, né, ou presente no polígono cuspidatum. Agora, por exemplo, eu convido o Fabiano, que está fazendo o coaching, a sobrepor essa molécula, a molécula do dietilestilbestrol. Então, ele tem uma parecência muito grande com o dietilestilbestrol. E quando você vira ele de cabeça para baixo, ele tem um anel catecol. Então, ele se liga a receptor de estrogênio. As flavonas, né, como, por exemplo, a pigenina que está muito onde? No maracujá, na passiflora incarnata, né? E a pigenina inibe a aromatase, tem um efeito calmante, abre canal de GABA. As flavanonas, né, a naringenina, ela é interessantíssima porque ela é capaz de ligar receptor de estrogênio. Os hidroxitamases, como o cafeico, né, que está presente no café e no mate também. Ou aqui no caso as lignanas, como da linhaça, né, o secoisolariciresinol, que é a molécula que está aqui na tela, presente na linhaça e que tem um efeito fitoestrogênio. Ou as antocianinas e as antocianidinas, né, a diferença básica é a presença do anel glicosídico, né? Então você tem dos berries, a gente tem da soja,
A vanilina, né, que é um aldeído fenólico presente, ele é responsável por aquele cheirinho gostoso que tem a baunilha, né? Ou o tirosol e o hidroxitirosol, que é o molécula antioxidante presente no óleo de oliva, né? Não sei se vocês já consumiram óleo de oliva puro, ele passa ele no pão, ele dá aquele amarguinho no final. Aquele amarguinho no final é o tirosol ou o hidroxitirosol. E ele tem um efeito antioxidante, tá? Ou produtos que são considerados outras moléculas, né, que não estão classificadas. Você tem os próprios carotenoides que estão presentes nas plantas, na cenoura, no caso o beta-caroteno na cenoura, o licopeno que é encontrado no tomate, né? Os produtos normalmente o licopeno também está muito presente na melancia, né? Os fitosteróides que estão presentes nos óleos, né? O abacate ou os óleos de soja, todos os óleos têm fitosteróides, diminuem a absorção de colesterol. Os carotenoides são antioxidantes lipossolúveis, então eles protegem uma LDL contra oxidação ou uma membrana. Mas no caso do beta-caroteno aqui, você pode ver que quebrado no meio ele forma duas moléculas de vitamina A. Terpenos, né? O timol, que é um terpeno interessante encontrado no timo, ele tem esse efeito fungicida e bactericida muito importante. O camazuleno ou azuleno, que é encontrado na camomila, tem um efeito anti-inflamatório, né? Então você tem várias plantas, o linalol, que é encontrado, por exemplo, no manjericão doce e no coentro, ele tem uma atividade calmante, né? O limoneno, que é encontrado no capim-santo, ele tem um efeito calmante. Então, tudo isso você pode utilizar no seu dia a dia para várias finalidades. Então, você tem aqui ainda o que nós chamamos de alcaloides, que são outros grupos de moléculas, como as betalainas, a cafeína, né? A cafeína, a teobromina, a cafeína, a teofilina, são alcaloides purínicos. Você tem os alcaloides quinolisidínicos, você tem os alcaloides fenólicos, a capsaicina, por exemplo, é um alcaloide. Capsaicina é típica da pimenta, né? Você tem os glicosinolatos, né? Você tem presentes, eles estão presentes do brócolis, na mostarda, eles dão aquele sabor um pouquinho pungente à mostarda, né? Você tem os glicosinolatos que depois no nosso corpo ele é quebrado e forma os isotiocianatos, que tem uma atividade de aumentar, na verdade ele tem o efeito de aumentar a atividade de enzimas de detoxificação, principalmente as enzimas secundárias, né? Você tem, por exemplo, a quilcisteína presente no alho, né? O alho é rico em composto sulfurado. Estava conversando com uma aluna minha também sobre a questão desse alho, né? O alho, por ter muito composto sulfurado, ele é um detoxicante muito bom de metal pesado que se liga a enxofre, né? Aí, no caso, eu tenho como exemplo o chumbo, o mercúrio e o arsênio. Então, o alho, por ter muito composto sulfurado, ele ajuda a fazer uma detoxicação de mercúrio, por exemplo. Mas, por outro lado, se você planta o alho num terreno rico em mercúrio, ele vai ter mais mercúrio do que o próprio chão, então ele vai acumular mercúrio. E aí você vai ter o quê? O alho, que pode ser um detoxicante, ele pode ser um veículo de metais tóxicos. Se você plantar, por exemplo, e é uma coisa que a gente usa muito, que é a avaliação do ambiente com a planta. Eu planto o alho num terreno rico em selênio, esse meu alho terá muito selênio. Eu planto o alho num terreno rico em mercúrio, esse meu alho terá muito mercúrio também. Mas eu dou alho, né, sem mercúrio para um indivíduo intoxicado por mercúrio, ele vai facilitar a excreção do mercúrio. Parece esquisito e interessante, mas quem assistiu a aula de bioquímica, o primeiro módulo, o segundo módulo, lembra que eu mostrei a tabela periódica. E as reações químicas têm muito a ver com isso, né, com a parecência, com a estrutura química. Então, se você quiser detoxicar um indivíduo de mercúrio e você não tem nenhum medicamento disponível, o alho, né, acaba sendo uma boa opção para você trabalhar, tá bom? Então, quando a gente fala desses fitoquímicos, né, basicamente o que que faz, né? Nós pegamos o conhecimento dos fitoquímicos baseados em várias informações. Desde a população que já tem histórico de uso, ou pelo menos estudos in vitro, onde mostra o efeito em cima de uma enzima. Eu tenho uma coleção de livros que eu uso,
que é um livro só sobre enzima e o que inibe e estimula essas enzimas, né? Foi um livro que eu ganhei de um amigo meu lá de Portugal, e esse livro ele tem lá o que naturalmente estimula e inibe algumas enzimas, e com isso eu posso procurar, baseado naquela enzima, uma planta que tem aquele produto que inibe aquele processo enzimático. E isso é importante por quê? Porque vocês vão conseguir fazer descobertas de novos produtos, né? Então, nós temos, por exemplo, a pesquisa básica pelo conhecimento fitoquímico. Depois disso, você vai avaliar os efeitos de marcadores da ingestão desse produto e, posteriormente, vocês fazem um extrato e fazem estudos de intervenção e avaliam a intensidade de efeito desse produto no organismo das pessoas, né? Então, as plantas, elas podem ter várias atividades. Então, você pega aqui o gingerol, do gengibre, né? O gingerol, por exemplo, do gengibre, que é os enzímero officinalis, ele tem inibidores de COX-2, atividade inibidora de COX-2, ou seja, é anti-inflamatório. E realmente, doses muito altas de gengibre demonstram esse efeito anti-inflamatório. Existem estudos mostrando que o gengibre in natura ou o extrato de gengibre rico em gingerol melhora sintomas de osteoartrite. Ou você pega uma erva de São João, que contém vários produtos, né, que tem uma atividade antioxidante, antiapoptótica, antiproliferativa, mas a erva de São João, por conter pericina, reconhecidamente tem um efeito antidepressivo. Ou a genisteína, os flavonoides em geral, que inibem a topoisomerase 1 e 2 DNA e tem um efeito controlador do ciclo celular. Eles inibem a tirosina quinase também. Isso dá um efeito antiagregante plaquetário. Ou o Silibum mariano. Você vê que o nome está errado aqui, né? Está Silibum mariano, é o Silibum mariano, que é rico em polifenóis, tem um efeito antioxidante, mas também tem um efeito inibidor da COX-2. Ou os ginsinusídeos, né? Que muda a atividade de algumas enzimas do citocromo P450 e tem inibe a COX-2. Ou a glicirrisa glabra, que é o alcaçuz. O alcaçuz e a glicirrisa glabra tem várias atividades, né, mas a principal atividade dela é a inibição da 11-hidroxisteroide deshidrogenase, aumentando o cortisol no organismo. Ou, perdão, um tempinho vai beber uma água. O óleo de prímula, né, o Evening Primrose óleo, que é rico em GLA, tem efeito anti-inflamatório, né? O garlic, que é rico em compostos sulfurados, que é o alho, um alho sativo, né? Ele tem um efeito antioxidante muito bom e anti-inflamatório, mas também bactericida. O Echinacea purpúrea, que é rico em equinaciosídeos, né? Que tem um efeito imunoestimulante. Ou o ginkgo biloba, que é rico em ginkgoflavona glicosídeo, que tem um efeito antioxidante e anti-inflamatório. Então, as plantas em geral, e esse númerozinho embaixo que vocês veem, né, é o número de artigos publicados sobre esse produto específico, esse efeito específico. Para os naturais, aí você fica se perguntando, peraí, mas a planta é uma usina farmacêutica, né? E ela produz um monte de moléculas. Esse fato dela produzir esse monte de moléculas, ele é interessante, por quê? Porque quando se fala, por exemplo, em que a planta pode produzir alcaloides, terpenos, polifenóis, nós imaginamos que ela produz por caminhos diferentes, mas na verdade não é assim. A base de tudo é essa bolinha aí, roxa no meio, que está escrito caminho do ácido chiquímico. O ácido chiquímico é uma molécula que a planta produz, né? Eu tenho um amigo meu em Piracicaba, o Yamada, que é especialista nesse caminho aqui, e a planta produz o ácido químico via metabolismo de acetilcoenzima A. Essa via metabolismo de acetilcoenzima A leva à produção do chiquímico, leva à produção da base para você fazer. Olha à direita, tirosina. A partir da tirosina, a planta faz glicosinolatos, né? Olha para a esquerda, indol 3-glicerol fosfato, que ele vai fazer o indol 3-carbinol e também vai fazer o quê? Moléculas como polifenóis não, alcaloides. Mas por esse mesmo caminho ele faz o triptofano. O caminho do ácido químico faz fenilalanina. Então você pode ver que o caminho do ácido químico faz tirosina, fenilalanina e triptofano. A partir desses três, ele faz o quê? Os flavonoides, as isoflavonas, as flavononas, ou seja, todos os polifenóis,
pelo caminho da fenilanina, formando o ácido cinâmico e depois paracumárico. O cinâmico vai formar ácido salicílico, o 4-cumárico, o paracumárico vai formar o cafeico vai formar a lignina, o cafeico vai originar o clorogênico, uma molécula antioxidante muito importante no mate, né? Via malonil coenzima A, o caminho da glicose vai formar via mevalonato, que é o via de síntese nossa de colesterol. Na planta vai formar os terpenos, os sesquiterpenos e os monoterpenos. Então você vai ter a formação da linha de produtos que são voláteis, né, como as essências, o cheiro das plantas, os perfumes que as plantas têm, por esse caminho do ácido mevalônico, que é o mesmo caminho que no nosso corpo faz o colesterol. E o caminho do ácido químico, por incrível que pareça, ele é inibido por alguns pesticidas. Segundo os estudos, nós temos estudos mostrando que quando você usa o glifosato, como por exemplo, não vou falar no comercial, mas os glifosatos inibem o caminho do ácido químico. Então, o glifosato é capaz de inibir toda essa capacidade de produção da planta. Só que um dado importante é que nós temos sinalizantes nessas plantas. E esses sinalizantes são muito importantes para que a planta produza mais ativo. O sol, por exemplo, é um sinalizante para esse caminho para baixo, para produzir moléculas antioxidantes, como flavonoides, isoflavonoides, isoflavonas, taninos, cafeico, clorogênico e paracumárico. O chiquímico também é um caminho importante, você começa a produzir via chiquímico moléculas de defesa, como os glicosinolatos, que deixam a planta com gosto ruim, como, por exemplo, o ácido cafeico, cumárico, as catequinas, que deixam a planta com gosto amargo, ou via caminho tirosina, produzir os alcaloides, que deixam a planta com gosto amargo, né? E o que estimula isso, né? Geralmente o que estimula esse caminho é uma agressão, como, por exemplo, o fato de um inseto começar a comer aquela planta, ou como o fato, por exemplo, do sol incidir sobre aquela planta e levar exatamente à produção o sol incidindo sobre essa planta, levando a estímulo de produção de moléculas que nós chamamos de polifenóis. E olha que interessante esse próximo slide. Isso aqui dos dois lados são folhas de vitis vinífera, né, que é a uva. De um lado a vitis vinífera, do lado a vitis vinífera com fungo. Esse fungo estimula a vitis vinífera a produzir uma molécula de defesa, que é o lado B. E essa molécula de defesa mata o fungo. E o que é essa molécula de defesa? Pela estrutura química, vocês vão se lembrar dos primeiros slides, isso aqui é um estilbeno, também conhecido como resveratrol. O resveratrol está dentro das moléculas denominadas estilbenos. Então, uma planta produz estilbenos se ela for agredida ou pela radiação solar ou por um fungo. E a vida é assim, ó. A planta agredida por um sol vai com certeza produzir mais polifenóis. Ou a planta agredida por um fungo, ou por um vírus, ou por uma bactéria, ou por um inseto, ele vai produzir mais polifenóis. Para quê? Para se defender. Aí você vai falar assim, mas ele produz um polifenol por quê? Para se tornar amargo. Por isso que o mate é amargo, por isso que as catequinas são amargas, por isso que as isoflavonas são amargas, nós chamamos de fitolexinas. Elas são produzidas para se defender. Então, uma planta sobre irradiação é uma planta saudável. Uma planta estressada e aclimatada com o estresse produz mais moléculas bioativas para o nosso corpo. Aqui no caso, nós estamos falando do ultravioleta B, que vai induzir a produção de algumas moléculas, como, por exemplo, glutationa, como, por exemplo, vitamina C, como, por exemplo, polifenóis. E olha esse slide aqui. A exposição, a aclimatação à ultravioleta leva uma planta a produzir algumas moléculas importantes. Então, olha o tempo de exposição da planta, ela produz mais ascorbato. O que é o ascorbato? É a vitamina C. Ela produz mais glutationa, mas um produto que ela produz mais, com certeza, são os flavonoides. E aí vocês devem estar se perguntando assim, mas eu sei de pessoas que cultivam as plantas nas sombras para elas crescerem e ficarem mais bonitas e mais vistosas. Uma planta mais vistosa não quer dizer que ela é mais saudável. Uma planta mais vistosa é uma planta que preocupou-se em crescer. Eu falo sempre assim, uma planta saudável,
para você, do ponto de vista de saúde, é uma planta que tem mais vitamina C, que tem mais glutationa, que tem mais flavonoide, é uma planta que tomou mais sol. Então, automaticamente, as folhinhas dela são mais queimadinhas, são menores. Ela não preocupou apenas em crescer, ela preocupou em se defender do ambiente, né? E a defesa contra o ambiente é que faz a planta produzir moléculas ativas. Olha que interessante ainda esse trabalho, onde você tem vários trabalhos mostrando que várias plantas, quando expostas à radiação ultravioleta, produzem mais flavonoides. Eu brinco às vezes com meus alunos e falo assim que planta é igual mulher, né? Tem que levar uma de vez em quando para ficar melhor. Mas no caso aqui, por exemplo, a planta em radiação ultravioleta vai produzir mais flavonoide. Quem não quer consumir uma planta com mais flavonoide? Com certeza nós todos queremos, né? E vocês têm várias plantas, né? A mostarda, a salix, né? Você tem o rosmarinus officinalis, você tem o Ocimum basilicum, que é o manjericão doce, né? Você tem várias plantas que, quando expostas ao sol, elas produzem não só mais polifenóis, mas ela produz mais moléculas que são bioativas para o seu corpo. Vamos voltar aqui, por exemplo, e dar uma olhada no caso aqui, os fenólicos, né? Então você tem mais produção de cinâmico, salicina, hidrocinâmico, ferúlico, eugenol, que tem o efeito bactericida, né? E aqui no caso, aqui você já tem a questão dos isoprenoides, por exemplo, beta-carotenos, zeaxantina, violaxantina, astaxantina, jaxantina, todos eles com uma produção melhorada quando você expõe ao sol. Aqui você tem estudos mostrando uma brássica produzindo mais alfa-pineno, né? O alfa-pineno tem efeito anti-inflamatório, tá? Então as plantas, elas reagem ao ambiente. Aqui você tem, na verdade, a questão, eu separei para vocês os polifenóis, né? Os grupos de polifenóis, geralmente as fontes deles, que podem ser frutas, flores, chás, né? Algumas cítricas, algum derivado da soja, como isoflavona. Então você tem vários produtos, e as propriedades que eles têm nas plantas. Por exemplo, as antocianidinas, elas funcionam como um pigmento. Para quê? Para atrair o inseto ou o mamífero para comer a planta, né? Para quê? Para a disseminação da semente. As catequinas, por exemplo, elas são sensíveis à luz, elas são adstringentes, né? E as catequinas são produzidas por incidência de luz, né? Na planta. Ou você tem as flavonas, são pigmentos. Você encontra muito isso nas flores, né? As flores coloridas, os berries, né? Então, a planta produz esse material todo com várias finalidades. Algumas delas para se defender, outras delas para atrair, por exemplo, né, animais. Ou até os terpenos, que são produzidos para funcionar como um odorífero, para atrair o animal pelo cheiro. Aqui você tem uma avaliação dos estudos, né, de polifenóis. Então, os estudos publicados de polifenóis. Olha, em 1989... eu tinha 8 anos de formado, né? Você tinha aí menos de 500 artigos publicados nesse ano, né? Em 2008, você já chega a mais ou menos 4.300, 4.200, ou seja, a quantidade de artigos começa a aumentar muito, a proliferar bastante, né? Isso é interessante, é significativo, porque ele esclarece ou traz mais informações para o nosso dia a dia. Esse é um trabalho de revisão sobre os berries e o que eles podem fornecer para você em termos de saúde humana. Então, você tem, por exemplo, os efeitos dos compostos fenólicos, então você tem os próprios taninos, né? Os elagitaninos que estão presentes na romã. Então, a romã, por exemplo, tem aquela casquinha amarga, aquilo lá são elagitaninos, são ácidos elágicos condensados. Ou a lignana, aqui você tem o secoisolaricin-resinol, que está presente aonde? No flaxseed, né? Que é a linhaça. Mas não está presente no óleo, ele está presente na semente. Então, a torta de linhaça ou a farinha de linhaça tem mais lignana do que o óleo de linhaça. Não adianta mandar tomar óleo de linhaça achando que dá lignana, está dando lignana, porque não está. Então, você tem aqui os compostos aqui, flavonoides ou catequinas, por exemplo, do chá verde, do mate, do cacau, né?
As antocianinas, a delfinidina, a cenidina, que são corantes, né? Eles dão aquelas colorações vermelhas ou arroxadas lindas. Os flavonoides, né? Você tem o camperol, a miricetina, a quercetina, que tem efeito antioxidante. Estilbenos, você tem os pitoril-estilbenos e você tem o resveratrol, né? Ou mesmo os compostos fenólicos derivados do ácido gálico, a vanilina, o procatecúico. O procatecúico é interessante porque nós encontramos o procatecúico no caju e no piqui, né? Só que no piqui nós temos na casca do piqui, né? Ou o ferúrico, o cafeico, o paracumárico, né? E o clorogênico que nós encontramos, por exemplo, no mate e no próprio café. São produtos antioxidantes. E esses compostos, eles têm vários efeitos no nosso corpo, né? Então, um efeito clássico é porque eles têm hidroxilas, então são antioxidantes. Então, ele tem um efeito varredor de radicais livres, mas também ele tem várias outras atividades, modulando sinais de transição, diminuindo a atividade de enzimas, né? Aumentando a comunicação celular, aumentando as enzimas antioxidantes, inibindo o estresse oxidativo no organismo, né? Então você tem, por exemplo, aqui alguns efeitos adversos. Você pensa, mas isso não, o negócio só faz bem. Na verdade, não. Quando você olha, por exemplo, os benefícios ou os efeitos adversos de flavonoides, por exemplo, você tem os flavonoides, eu não sei se vocês sabem, não vou falar do lado bom, vou falar do lado ruim. Os flavonoides, não sei se vocês sabem, diminuem a personalidade de elementos traços, como ferro, como zinco, né? Como cobre, como manganês, como cromo, né? A maioria tem atividade antitireoidiana e bociogênica, vamos dizer assim. Ele pode levar ao crescimento de bócio e hipotireoidismo. E muitos flavonoides diminuem a captação de folato ou ácido fólico do nosso corpo. Muitos flavonoides inibem a captação, o transporte de vitamina C. Não está escrito aqui, mas muitos flavonoides interagem com a tiamina, diminuem a absorção de tiamina. E outro caso, muitos flavonoides, eles têm um efeito estrogênico, né? Vamos falar do lado bom. Eles inibem a oxidação da LDL, aumentam a produção de óxido nítrico no organismo, inibem a inflamação, né? Diminuem moléculas de adesão, moléculas quimiotáxicas, né? Inibem a proliferação das células do músculo liso. No caso, por exemplo, do endotélio, ele vai inibir a espessura ou espessamento da íntima média. Inibe a agregação plaquetária. Inibir a agregação plaquetária é bom e é ruim. Vamos supor que você está tomando um AS, aí alguém vai te dar uma vitamina E que inibe a agregação plaquetária, aí alguém vai lá e, consome mais polifenóis na tua vida. Você pode morrer de sangramento, ou você pode ter sangramento, e você pode não saber por quê. Por quê? Porque os próprios flavonoides inibem a agregação plaquetária. Então, você tem os efeitos adversos do lado direito, os efeitos potenciais benéficos do lado esquerdo, mas alguns efeitos do lado esquerdo, como agregação plaquetária, pode estar do lado direito também, que pode ser um efeito adverso e uma interação medicamentosa. Então, usar os produtos em quantidade grande, sem controle, não é interessante, né? E qual é o potencial que isso tem de mercado para a gente, né? Ou seja, a aplicação desses produtos. Eu selecionei para vocês aqui algumas curiosidades, onde eu vou mostrar alguns dados interessantes. Por exemplo, isso aqui é um trabalho que mostra quanto de teanina tem no chá comercial, né? Então, olha que coisa interessante. Quando você analisa qual chá que tem mais teanina, é o chá preto, né? Então, você pega o chá preto por grama, né? Por grama de chá preto ou por copo, né, de chá, você tem o chá preto mais rico em teanina do que o chá branco ou do que o chá verde, né? E por que eu separei esse artigo? Então, o chá preto, ele tem mais teanina, ele é uma fonte de teanina. Olha que coisa interessante esse trabalho de teanina em pacientes ansiosos. Você tem aqui a função cognitiva, a taxa de respostas corretas. Eles separaram o grupo num grupo ansioso e num grupo de baixa ansiedade. Olha que interessante que no grupo ansioso, a teanina melhorou o índice de acerto, né, de respostas
corretas no grupo, né? Então, ou seja, uma melhora do funcionamento cerebral, melhora cognitiva. Isso é a teanina que está mais prevalecente no chá preto. E aqui o tempo de resposta, né? Então você tem, por exemplo, o tempo de reação. Quando você pergunta uma coisa para uma pessoa, ela demora um tempo para responder, e esse tempo é medido. E aí você tem no grupo ansioso e no grupo não ansioso, no caso da esquerda, o grupo de baixa ansiedade, no caso direito, o grupo de alta ansiedade, a teanina melhorando o desempenho nesses pacientes. Ou seja, o paciente ansioso se beneficia muito da teanina na melhora da função cognitiva, no acerto das respostas e na velocidade de acerto nas respostas. Isso é associado ao efeito da teanina, que é o bloqueio do transporte de glutamato no neurônio. Esse aqui já não é nem a teanina, é o chá preto, onde você tem o estado de alerta e as respostas corretas melhores nos pacientes que tomaram chá preto, né? Mostrando que o próprio chá é uma fonte confiável e que dá uma resposta estatisticamente diferente do placebo, né? E o que a teanina faz? A teanina inibe a neurotransmissão glutamatérgica, ele diminui a concentração de glutamato do neurônio. O glutamato é neurotransmissor excitatório e ele é produzido no astrócito e migra para o neurônio. Esse transporte é feito por um transportador. A teanina, ele inibe esse transportador. Então, você tem uma pessoa com menos glutamato no cérebro. Automaticamente, ela é menos ansiosa e menos dispersa, né? E aí vocês, como são pessoas inteligentes, já começam a pensar em usar a teanina para tratar desordem de atenção. E realmente a teanina pode ser muito útil nisso. Mas aí vocês pegam o meu pessoal do coach aí, que sabe que a depressão é associada a glutamato, a teanina vai acelerar a resposta, melhorando mais rapidamente pacientes de depressão, em casos onde o glutamato é um fator de inibição da velocidade da resposta. Eles usaram a ketamina, que é um bloqueador de glutamato para depressão, e eles começaram a verificar melhora na depressão, na escala de depressão de Hamilton, com 40 minutos. Né? Daí vocês veem o potencial que é usar esse produto no dia a dia. E ainda o chá verde, né? O chá preto, na resposta dos pacientes, mostrando o índice de respostas correto, estado de alerta muito melhor nos indivíduos que usaram o chá. E olha que interessante que isso tem embaixo a performance em relação ao tempo que se tomou chá. Então você olha o estado de alerta aqui embaixo, o estado de alerta dos indivíduos começaram a ficar muito melhores 90 a 120 minutos depois de ingerir o chá. Então vocês podem ver que a intensidade de efeito é melhor depois de 1 hora até 2 horas depois de você ingerir o chá. Olha que isso dá até um estudo de biodisponibilidade, hein? Olha que efeito, trabalho interessante. Vocês que consomem brócolis no dia a dia, né? Vocês que são nutricionistas, médicos saudáveis, gostam de comer brócolis, gostam de comer couve de Bruxelas, né? Gostam de comer repolho. Então, o brócolis, os brotos de brócolis, né? Em diabetes tipo 2, o consumo de 10 gramas, 5 gramas de brócolis, 10 gramas escuro, 5 brócolis, 5 gramas cinza e o branco placebo. Olha o que aconteceu de interessante, né? O nível de malondialdeído, LDL oxidado, a capacidade total antioxidante, o status total antioxidativo e o índice de estresse oxidativo, a performance foi melhor se vocês comem mais broto de brócolis, né? No caso aqui foi 10 gramas com efeito melhor, né? Eu não sei dizer, aí você vai perguntar, mas e 20 gramas? Eu não sei. Não sei por quê, porque não foi estudado. Mas aqui já começa a mostrar que a dieta pode fazer algum resultado na saúde do indivíduo, né? No caso aqui são pacientes diabéticos com diabetes tipo 2. Isso é mensurável, né? Isso é interessante porque esse é um trabalho que mediu o efeito, né? Isso aqui é um trabalho mostrando o potencial da curcumina, né? Olha que interessante, porque você tem aplicações diversas, e aqui, desse númerozinho 121, não sei o que, a referência, em artrite reumatoide, artrite psoriásica com inflamações no olho,
pancreatite, úlceras gástricas, síndrome do intestino inflamatório, doença inflamatória intestinal, transplante, né, em função renal do transplante, inflamação pós-operatória e até polipose adenomatosa familiar em alguns tipos de câncer. Você tem estudos mostrando que a curcumina é um produto bastante interessante para você usar nesses pacientes, né? Eu estou desenvolvendo um projeto para uma empresa em Goiânia que eu estou baseando um dos produtos em curcumina, mas não por esse efeito aqui. Esse é um trabalho do extrato de água, é um chazinho do Tongkat Ali, que é a Euricoma longifolia, que vocês conhecem como long jack. E olha que interessante o consumo desse produto com 200 miligramas, né, de extrato padronizado em testosterona. Antes do tratamento, depois do tratamento, o nível médio de testosterona, que era em torno de 5, subiu para mais ou menos 8. Né? No caso aqui, você tem uma melhora de produção de testosterona induzida pela Euricoma longifolia. Se a pessoa se soma isso aqui, dá isso aqui para uma mulher, o efeito vai ser bastante interessante. Soma isso com aquele primeiro produto que nós falamos lá no começo, que é a ioimbina, do coriandro ioimbe. Você vai ter o estímulo central e o estímulo hormonal. O estímulo adrenérgico e o estímulo hormonal. Então, você vai ter um efeito sinérgico no desejo sexual e no desempenho sexual. Mas como eu conheço vocês, eu sei que vocês estão pensando em usar isso aqui em atletas, em marombeiros. Tomem cuidado quando não subir demais a testosterona. Porque a testosterona é doping na concentração que eles encontrarem na urina. Então, tem uma variação na concentração. Se você subir muito a testo, mesmo que você não esteja dando testo para ele, você está dopando ele, se isso for detectado no antidoping, tá? Então, esse é um trabalho de Euricoma longifolia mostrando o benefício, né, em termos de nível de testosterona, e aqui, no caso, uma avaliação dos sintomas, né, as reclamações, o score de reclamações de envelhecimento no homem, também demonstrando uma queda nesse score, demonstrando uma melhora, né, ou diminuição das reclamações associadas ao sexo masculino e ao envelhecimento, no caso aqui, um tratamento com a Euricoma, né? Esse é um trabalho interessante sobre ílex paraguarienses, mostrando a composição do produto. Olha que coisa interessante, tem até uma cuiazinha aqui do lado, com uma bomba, né? Vocês devem ter alguém do Rio Grande do Sul aí, não sei se a Luciana, não, a Luciana está com a filha passando mal. Então você tem aqui, por exemplo, a riqueza do ativo, muito rico em clorogênico, muito rico em cafeoquímico, galocatequina, epicatequina, ácido gálico, cafeína. Você vê que a cafeína não é o principal componente do íris paraguariense. O principal componente do mate, né, na verdade, é o ácido clorogênico, que tem uma alta capacidade antioxidante. 8% de cafeína em média, 2% de teobromina, e o restante é o quê? Moléculas antioxidantes, em termos de ativos, né? E as possíveis aplicações, lembra muito bem que ainda não está definido realmente, cientificamente, essas aplicações. A maioria não tem estudos em humanos. Nós sabemos que ela tem uma atividade antioxidante. Nós sabemos que o mate inibe a glicação avaliada pelo metilglioxal. Então, vocês têm aqui o que? O possível benefício. Nós temos estudos clínicos de mate melhorando o perfil de colesterol, aumentando o HDL e diminuindo o LDL. Nós temos estudos mostrando efeito antioxidante, com certeza. Alguns outros, como esse efeito adipócito, que ainda precisa ser comprovado. Apesar de que vocês estão usando o mate para perda de peso, ainda não está comprovado em ser humano, mas existem estudos em ratos, mas os estudos dos ratos são doses muito altas para ser passado para o ser humano. É aquela tal de folia negra que vocês já ouviram falar, né? Tá certo? Não estou recomendando, eu estou dizendo que em ratos funcionou, mas que em ser humano ainda falta estudo clínico, tá? O único estudo clínico que eu conheço, que eu vi, eu sei que funciona muito bem, é no perfil de lipídios, né? Principalmente o colesterol, baixando o LDL e aumentando o HDL nos indivíduos. Isso tem estudo humano, tá? Publicado, tal, certinho, foi publicado pela Associação Americana de Químicos, né? Eu tenho ele aqui comigo no meu acervo. Esse também é o potencial de aplicação
do mate, né, principalmente no processo inflamatório. Por quê? Porque todas aquelas moléculas que nós mostramos, elas inibem a COX-2, né? E esse fato de inibir a COX-2 vai trazer ao processo o uso do mate na inflamação, mas ainda faltam artigos científicos, clínicos em humanos, né? Falta isso aí ainda para a gente começar a usar, mas eu sempre falo para os meus alunos que o mate é um produto que tem um potencial incrível, incrível, fantástico, né? E quando vocês forem para o Rio Grande do Sul e quiserem consumir o mate, tragam para a sua região. E minha recomendação é, que mate você vai comprar? O mais amargo, aquele que, como diz, né, dá vontade de você morrer quando toma. Por quê? Porque os produtos todos que nós conversamos e mostramos ali atrás para vocês, que são responsáveis pelos efeitos, são todos amargos, né? Então, o melhor mate é aquele mate que é amargo. Eu derivei de um estudo mostrando o efeito do chá verde, mais especificamente do galato de Diego-galacatequina, na proteção contra o câncer de pele induzida pela radiação ultravioleta. Esse estudo avaliou e mostra que quando você usa o galato de Diego-galacatequina, aí você tem aqui à direita, o galato de Diego-galacatequina não deixa haver um aumento muito grande da interleucina 10, que é uma interleucina imunossupressora. Esse aumento de interleucina 10 leva à imunodepressão, a imunodepressão local leva ao aparecimento de câncer, né? Muito do câncer associado ao ultravioleta B tem a ver com a própria lesão que a ultravioleta B causa, mas também com a imunodepressão local que ele causa. Então, você viu a pele normal, à esquerda, a pele irradiada pelo ultravioleta B, você pode ver a IL-10 ali logo embaixo do risquinho com 3 cruzinhas. Depois, do lado direito, você vê IL-10 só com uma cruzinha, ou seja, ultravioleta, outro produto que inibe o aumento de interleucina 10 pela radiação ultravioleta é a niacinamida, a vitamina B3, né? Tem estudos clínicos mostrando isso, avaliando teste de Mantoux. Esse é um trabalho interessante que derivou a possibilidade de se usar o resveratrol para várias finalidades, mas o resveratrol nós sabemos que ele é uma molécula que está sendo estudada em ser humano como estimulante, né, da fosforilação oxidativa. Na verdade, ele estimula a mitocôndria e a produção de energia. Isso pode ser interessante porque o resveratrol vai ter uma aplicação muito boa nesse caso, especificamente em obesidade, eu digo que pode ser boa, em diabetes também pode ser boa, porque quando você aumenta a atividade mitocondrial via PPAR-alfa ou PPAR-delta, você vai aumentar a captação de glicose por fora. No caso, especificamente do PPAR-alfa, você vai aumentar a captação de lipídios para colocar na mitocôndria. E aí você vai ter o quê? Quando você tem o efeito PPAR-delta, você também vai aumentar essa captação de ativos, aumentar a atividade da mitocôndria, e isso vai levar você a diminuir a resistência periférica à insulina. Tecnicamente falando, não via direta, mas via indireta. Mas o maior efeito do resveratrol aqui seria para melhora de desempenho físico em atletas, né? Esse estudo é legal. Esse estudo ele fez várias doses. Ele fez um trabalho de dilatação mediada pelo fluxo, que é mediação do óxido nítrico, né? E eles demonstraram que uma dose alta de flavonol do cacau em relação a uma dose baixa de flavonol de cacau aumentava o fluxo sanguíneo no indivíduo, ou seja, aumentava a produção de óxido nítrico e a dilatação da artéria. Isso se traduz num benefício de quê? De melhora de perfusão sanguínea. O que pode ser muito interessante, Rodrigo, para você melhorar a perfusão sanguínea no seu atleta aeróbio, né? Mas também pode ser muito interessante para você trabalhar em pacientes hipertensos ou pacientes com resistência arterial periférica, tá? Flavonol do cacau. Esse é um trabalho mostrando que para você prevenir câncer de próstata com polifenol do chá verde, você tem que ser chinês e tomar muito chá. Então, eu sempre falo assim, você toma chá verde e você recomenda que seu paciente tome chá verde, aí você senta na mesa e toma uma xícara de chá. Melhor não perder tempo, porque você tem que tomar copos e mais copos. E você pode notar aqui, pelo risco do lado direito, que o efeito do chá verde na prevenção de câncer de próstata é relacionado à dose.
E o efeito, já pensaram vocês tomando 5 copos de chá verde por dia, né? Ave Maria, você não precisa nem tomar água, você vai tomar só chá verde. E realmente, ó, quando você avalia o risco do lado direito, mais a quantidade que o indivíduo toma nos vários trabalhos, né? Você vê que você tem que tomar muito chá para você obter um efeito, tá? Do chá verde na prevenção de câncer de próstata. E nem todos os estudos mostraram o benefício. Isso aqui é um trabalho interessante, onde eles pegaram o chá em forma de copo, 4 copos, e o chá em forma de extrato, 2 cápsulas. Então, o que tinha em 4 copos, coube em 2 cápsulas. Olha que coisa interessante, né? Aí você vai pensar assim, não, então tomar a cápsula é melhor, né? Porque eu só pego 2 cápsulas, jogo ela abaixo e tomo, e aí eu vou ter o mesmo efeito, a mesma quantidade de produto de 4 copos. Mas olha o estudo em termos de efeito nos vários parâmetros avaliados. Perda de peso. O chá funcionou melhor do que o extrato, né? Massa corporal. O chá funcionou melhor do que o extrato. Olha que coisa mais interessante, né? Quando você avalia triglicerídeos, o chá funcionou melhor do que o extrato. Colesterol, o extrato em cápsula funcionou melhor que o chá. Olha que coisa mais interessante, né? No triglicerídeo, o extrato não funcionou, o chá funcionou. Mostrando que nem sempre o extrato em forma de uma cápsula dá o mesmo efeito que o chá ingerido. Uma avaliação também em termos de efeito nos lipídios circulantes, né? Na verdade, nas partículas circulantes de lipídios, e você nota que há uma mudança, né, na distribuição das partículas, né? Você nota que há uma mudança em termos de concentração, de tamanho de partículas nos indivíduos, onde o consumo de chá e o consumo do extrato em forma de cápsula teve uma influência diferente na distribuição de partículas de lipídios circulantes no seu sangue. Ou até mesmo com referência ao efeito na oxidação de LDL, por exemplo, numa LDL oxidada, o chá teve um efeito diferente da cápsula, né? No nível de malondialdeído, você viu que o chá é muito melhor. Então, tomar o chá parece que é melhor do que tomar as cápsulas, o chá dentro das cápsulas. Mas acaba tendo um benefício tomando o pozinho dentro das cápsulas, né? Isso aqui é um trabalho de suplementação de blueberry, olha que foi 2,38 gramas de ácido gálico, né? E aí o efeito de performance cognitiva nos pacientes, né? Na performance de aprendizado, né? E você tem um benefício, né? Tanto na lembrança quanto no aprendizado, onde o consumo maior de blueberry, padronizado em ácido gálico, mostrou um benefício melhor aos pacientes. Tá bom? Esse trabalho é legal, eu uso muito ele para os atletas, né? Então você tem a quercetina e o placebo, e aí você tem a quercetina. Os indivíduos que consumiram mais quercetina correram mais, né? Eles tiveram um desempenho físico melhor. E esse desempenho físico melhor foi devido ao quê? A biogênese mitocondrial. Então você tem um efeito, né? Aqui você tem o DNA mitocondrial no músculo, e você nota que a quercetina leva a um aumento da biogênese mitocondrial, enquanto o placebo levou uma diminuição desse DNA, ou seja, uma diminuição, não mudança ou diminuição da produção de novos mitocôndrias. Então, a biogênese mitocondrial induzida pela quercetina melhora o desempenho físico nos pacientes. Esse é um trabalho que você vai ver só a tabela de baixo, onde você vai reparar que o consumo de polifenóis é associado à diminuição de câncer oral, né, câncer na boca. E o nível de evidência é boa, né? Então, o consumo de polifenóis pode ser na forma de chá, tem esse benefício. Na de cima, eles usaram o quê? Eles usaram enxágues bucais contendo polifenóis. E eles avaliaram o quê? As placas, né? E eles notaram que o consumo, ou bochechar, enxágue bucal com polifenol, é interessante para diminuir as placas, né? A formação de placa ou a formação do biofilme de bactérias, e, consequentemente, presume-se que ele vai diminuir cárie, né?
Esse é um trabalho. O Polipódio leucotomus é uma planta comum na América Central, rica em polifenóis, né? Foi feito um extrato, e esse extrato, o polifenol tem efeito fotoprotetor, mas também tem efeito anti-inflamatório. Eles administraram esse extrato de Polipódio leucotomus nos pacientes. Ele até tem um contratipo no Brasil, que é a erva de bicho, né? Que também é um polipódio. Então, você tem o Polipódio leucotomus mostrando que os pacientes que consumiram mais Polipódio leucotomus tiveram um percentual maior de pigmentação no corpo quando expuseram à radiação ultravioleta. Você sabe o tratamento clássico de vitiligo, né? Toma o fotoestimulante e 2 horas depois vai para o sol. Foi isso que o pessoal fez. E aqui o Polipódio funcionou, ao meu ver, por conta do seu efeito anti-inflamatório. Vitiligo é uma doença autoimune, né? Isso aqui é um trabalho interessantíssimo também de flavonol do cacau, medindo, né, a dilatação da artéria, onde eles avaliaram doses diferentes de polifenol, 306 e 918, 306 o triângulo de baixo, 918 o triângulo escuro em cima, onde nós temos o percentual de dilatação, e quando você usou 918 mg de flavonol do cacau por dia, o percentual de dilatação das artérias foi maior, mostrando uma melhora da perfusão. Isso pode trazer benefício em várias áreas, né? Até em uma demência isquêmica também pode ter esse benefício. Isso aqui é um trabalho legal de efeito antioxidante, anti-inflamatório, de um extrato chamado Polygonum cuspidatum. O Polygonum cuspidatum é uma planta típica da China, né? Eu ouvi dizer que ela dá em brejo lá, né? Diz que é uma praga danada. Qual que é a sorte do chinês? O Polygonum cuspidatum, ele tem resveratrol. E é uma planta barata, é muito mais barato do que você pegar a uva, por exemplo, e tirar. E eles produzem, a maior fonte de resveratrol para o mundo é o Polygonum cuspidatum. E eles administraram o resveratrol do Polygonum cuspidatum, como vocês devem estar sabendo, o transresveratrol. E eles notaram que o uso do Polygonum cuspidatum trazia um efeito anti-inflamatório medido por TNF-alfa e interleucina 6 nos pacientes, né? Efeito anti-inflamatório do resveratrol do Polygonum cuspidatum. E esse efeito foi o efeito na proteína C reativa, também demonstrando um benefício, uma diminuição dos níveis de proteína C reativa nos pacientes que usaram o Polygonum cuspidatum ou resveratrol. Esse é um trabalho do óleo essencial de sálvia, né, um extrato de sálvia. O extrato de sálvia, porque ele tem óleo essencial, tem algumas moléculas que inibem a colinesterase e tem o efeito antidiabético. Então, esse é um trabalho avaliando o ADAS-Cog, mostrando um benefício do consumo de extrato de sálvia em pacientes com doença de Alzheimer, né? Esse trabalho também é o mesmo trabalho, avaliando o benefício também em pacientes com doença de Alzheimer, na avaliação aqui do CDR, ou seja, estado de sálvia para melhora de memória em pacientes com mal de Alzheimer, tá certo? Esse aqui é uma avaliação de uma meta-análise de síndrome de intestino irritável com óleo de peppermint, né, óleo de menta piperita, né, que é o peppermint oil, a menta piperita mostrando o quê? Que a menta ela é benéfica em tratamento de síndrome de intestino irritável, né? Então, o óleo essencial de menta é usado para essa finalidade e comprovadamente funciona para a inflamação intestinal. Os estudos também mostram que o óleo de menta ele melhora a gastroparese em pacientes com diabetes mellitus, né? Coisa que também a própria eritromicina melhora, né? Mas ele melhora a motilidade intestinal no caso de pacientes diabéticos. Esse é um trabalho de uma formulação associada Melissa officinalis, menta espicata e coriandro sativum, né? Para quem não sabe, o coriandro sativum é o coentro, né? E aí você tem o efeito benéfico dele em score de severidade de dor, né? Em pacientes com dor abdominal e gases, tá? Em síndrome de intestino irritável. Então, a menta, assim como a menta, mais alguns outros produtos, parece que mostram um benefício interessante nesses pacientes.
Outro trabalho, quer dizer, o mesmo trabalho, também demonstrando, só que aqui o score é só de dor abdominal. Bastante interessante o efeito, né? Esse aqui é um trabalho interessante. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de pessoas e colocaram numa sala, num tinha o controle, no outro eles ouviram uma música, no outro eles tiveram a essência de laranja amarga e no outro óleo de lavanda. E eles avaliaram o estado de ansiedade, humor e tudo mais, e eles notaram que em alguns casos, por exemplo, em termos de ansiedade, a própria música fazia o efeito, mas o odor de laranja amarga teve o melhor benefício. Mas olha que interessante que o estado de humor estava melhor na música, na laranja e na lavanda. O estado de alerta aumentou na música, na laranja e na lavanda. Então, na verdade, essa ansiedade e alerta são coisas que são meio que separadas, né? E a calma aumentou muito mais na laranja do que na lavanda e na música e do que no controle, né? É interessante isso, é. Então, esse é o efeito do odor no ambiente, no caso é a laranja amarga, foi o que deu mais eficácia. O cheiro no ambiente melhorando estados comportamentais dos pacientes. Não seria de se esperar, por quê? Porque os cheiros são moléculas, né? Então, todo cheiro é uma molécula ativa. Essa molécula, se ele entrar pelo sistema nasal, chegar no pulmão ou mesmo ser absorvido nas fossas nasais, ela vai para o cérebro. Indo para o cérebro, se ele tiver um efeito nervoso central, atravessar a barreira hematoencefálica, ele terá um efeito terapêutico ou poderá ter um efeito até maléfico. Estudos mostram que a essência de eucalipto excita os indivíduos. E estudos mostram que se eu pegar uma loja, borrifar com essência de eucalipto, as pessoas que entrarem lá naquele momento vão ter um impulso maior para fazer compra, né? Interessante isso aí. Olha que coisa interessante isso aqui. Esse trabalho é o trabalho de um produto comercial dos Estados Unidos, é o Silexanin, e eles fizeram o quê? Administraram o Silexanin via oral e cruzaram com o efeito do lorazepam. E o que eles mostraram? Eles mostraram que na escala de ansiedade de Hamilton, o Silexanin tinha o mesmo efeito do lorazepam, né? Se não me engano, foi 1 miligrama de lorazepam. E aqui você tem uma avaliação da redução da escala de ansiedade de Hamilton, você tem o estudo em análise do grupo total, você tem por protocolo, e o que acontece? Quando você avalia a comparação entre o óleo essencial de lavanda e o lorazepam, você nota que o óleo essencial de lavanda é farmacologicamente ativo como um produto para tratamento de ansiedade. Isso foi ingerido via oral, tá? Isso aqui, na verdade, é mais ou menos a mesma coisa, é um estresse indivíduo, é um perfil de estresse induzido em ser humano, né, em laboratório, e o efeito da melissa, no estado de alerta, estado de calma, né? E aí você vê que o efeito da melissa foi interessante, aumentando a calma e diminuindo o alerta, que é uma coisa meio que a gente imagina que é ligado, né? Esse é o estudo resumido, né? Eu não trouxe os trabalhos aqui, mas a mucuna pruriens, por conter lidopa, estimula a liberação de GNRH, que vai estimular a liberação de LH, que nas células de Leydig no testículo vai estimular a produção de testosterona. Essa testosterona vai aumentar a performance sexual e a espermatogênese. E a mucuna pruriens é uma planta utilizada na medicina tradicional indiana como afrodisíaco e também para doença de Parkinson, né? Porque tem L-dopa. E a L-dopa que vocês consomem, se é que vocês têm Parkinson, ela vem da mucuna, né? A mucuna pruriens é rica em L-dopa. Esse é um trabalho mais recente, se não me engano, esse trabalho é dessa semana. Um flavonol, um chocolate rico em flavonol, mostrando também o efeito na melhora da dilatação da artéria, da circulação sanguínea, só que pós uma disfunção endotelial induzida por uma dieta rica em lipídio.
Então foi o que? Uma dieta rica em triglicerídeos, uma hiperlipemia, onde você tem a hiperlipemia diminuindo, né, o fluxo da artéria, e aí você tem o óleo o óleo não, o cacau rico em flavonol, diminuindo, melhorando a perfusão sanguínea nesses pacientes, né? Isso aqui é só para mostrar para vocês que a coisa é interessante, mas é esquisita. Esse é um trabalho de avaliação de ORAC. E o que é ORAC? ORAC é capacidade total antioxidante. Esse é um sistema de avaliação da capacidade antioxidante de alguma coisa. Eles fizeram a avaliação do ORAC no sangue, na verdade no plasma, após o indivíduo ingerir 500 miligramas de curcumina e após ele ingerir 6 gramas de curcumina. Você vê a diferença? Primeiro dia, sétimo dia, primeiro dia, sétimo dia, né? Então você vê que o primeiro dia em bolinha branca, sétimo dia em quadradinho em losango preto, e aqui à direita dos 6 gramas, o primeiro dia em azul, o sétimo dia em preto. Que diferença vocês notam? Consumir 1 grama, né? Consumir meio grama, dá o mesmo efeito que consumir 6 gramas, né? Que interessante, parece esquisito, mas é uma realidade, né? E olha que coisa interessante, 500 miligramas por dia, aqui nesse caso, é melhor do que 6 gramas por dia de curcumina, né? Só para contestar o pessoal. E olha aqui esse trabalho de avaliação de curcuminose. Você pensa assim, eu vou usar a curcumina para baixar o colesterol. Olha aqui o nível de diminuição de colesterol que deu o consumo de curcumina nesse paciente. Foi de 17%. Nos que consumiram 500 miligramas. Mas nos que consumiram 6 gramas, a diminuição foi 5%, ou seja, não deu um benefício melhor que o placebo, que foi o grupo C, né? Então, a dose nem sempre é aquela história, né? Nem sempre a dose há uma relação dose-resposta. Então, a fitoterapia, você pode trabalhar com ela na prevenção de doenças, no tratamento de doenças. Há uma sinergia com alimentos, você tem que só saber o que você vai escolher, né? Há uma sinergia com fármacos também, você tem que saber o que você vai fazer. E é uma linha tênue quando você separa nutriente de suplemento. É uma linha muito tênue, é uma linha que quase não existe, é uma linha que medicamento ou fitoterápico, o chá, né, o chá verde, o chá preto, ele já tem um efeito que você pode considerar farmacológico, pelo que eu mostrei para vocês. Tem uma linha muito tênue, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? O dado que eu falo para vocês é sempre ter estudo clínico mostrando o benefício, sempre a ciência tem que ser o fator principal. Importante é que você tem que aprender a ver os artigos, entender os artigos, né? Saber ver como é que é e saber ler, né? E agora eu vou, aqui são meus contatos, meu Twitter, meu Facebook, o meu e-mail, né? E aí agora nós vamos conversar. E aí eu vou abrir o chat para vocês fazerem as perguntas e as respostas. Eu vou deixar entrar um pouquinho. Aqui tem a pergunta, Emanuele Silustiano. Você acordou, né, Emanuele? Não, primeiro Thiago. Thiago pergunta, qual a melhor fonte de polifinol de tratamento de vitiligo com a dose? Bom, como eu falei, no caso do tratamento de vitiligo, tem só o artigo de polipódio leucotomus e a dose é 280 mg 3 vezes ao dia. Emanuele Salustiano, lá de Mato Grosso do Sul. Você conhece o estudo de íris paraguarense de demonstração de benefício em infusão gelada, tererê? Não conheço, mas eu vi estudos mostrando que a extração, né, de ativos, né, a infusão, o ideal que você faça é a quente, e existem estudos mostrando que a infusão gelada tira, mas tira menos, tá? A infusão a quente tira mais. Então, é questão de quantidade. Se você fizer a infusão a quente e depois deixar esfriar, eu acho que é o ideal. O pessoal fala que se perde, mas não se perde não. Tem estudo de estabilidade, tá? Rodrigo pergunta assim, fala um pouco da interação medicamentosa de ginkgo biloba. Então, na verdade, Rodrigo, o grande problema do ginkgo biloba, pelo menos que eu tenho analisado, são as mortes ocorridas por sangramento, né? Principalmente hemorragia da subaracnoide, né?
que eu tenho visto bastante com ginkgo biloba. O efeito dele antiagregante plaquetário é o efeito em cima da plaqueta, né, a tirosina quinase, que é o que eu vejo principalmente com relação ao nosso ginkgo biloba. Porque o ginkgo biloba só funciona em dose muito grande, né? Se dose muito pequena, o efeito não é bom. Então o pessoal usa dose pequena porque o ginkgo é caro e porque o pessoal pela de medo de zinco. O Luiz Felipe Albuquerque, o óleo de metapiperita no TT da síndrome intestinal, intestino irritável, precisa ser cabos entéricos? Não, não precisa ser cabos entéricos. Se você fizer uma infusão bem feita, você vai ter efeito, mas realmente são cápsulas astinosas moles, né, sem revestimento, e o pessoal, às vezes tem pessoas que são sensíveis às cápsulas que liberam no estômago, dá aquela dorzinha local. Mas isso é muito comum. Se você ingerir as refeições, o efeito de dor é menor, tá? A Aline pergunta, a teanina do chá preto pode ter efeito anti-ansiedade? Sim. Mas como o de cafeína não é impedimento do resultado? Não. Você viu pelo próprio resultado que eu mostrei de chá preto em ansiedade, você viu que não é impedimento, tá? Porque o efeito da teanina sobrepõe ao efeito da cafeína. E quando você quer tirar mais teanina, tem até um estudo mostrando qual que é a melhor forma de tirar a teanina, né? É você ficar fervendo o chá por 80, fervendo, esquentando, 5 minutos fervendo o chá preto, você obtém mais teanina. A Tiziane pergunta, qual a sua opinião sobre o óleo de cártamo? Qual a recomendação? Eu já respondi sobre o óleo de cártamo um dia qualquer, o óleo de cártamo tem uma história chifruda por trás. Por quê? O pessoal lançou o CLA no Brasil, o CLA foi proibido pela Anvisa, aí algumas empresas lançaram o óleo de cártamo como apelo de CLA, mas na verdade o óleo de cártamo tem uma quantidade muito pequena de CLA, tá? E se você for analisar o benefício de óleo de cártamo, ele vai ter o benefício de qualquer óleo que contém ácidos graxos poliinsaturados. Se ele fosse puro CLA, ou rico em CLA, tudo bem, mas não é, né? Então, assim, desculpe se tem alguém dessa área aqui, mas o pessoal lança muito óleo de cártamo para enganar a população mesmo, né? E eu não acho isso correto. Eu tenho uma posição contrária a isso. E se você for ver os benefícios do óleo de cártamo em saúde humana, você vai ver que é o efeito de qualquer óleo que vegetal contenha poliinsaturados. O que eles fazem é confundir o usuário falando que o óleo de cártamo é rico em CLA. Se for rico em CLA, ele está fora da lei, porque o CLA não pode ser comercializado no Brasil. Se for o óleo de cártamo in natura, ele tem pouco CLA. E se for o CLA, ele é uma falsificação, porque o óleo de cártamo não é a fonte principal do CLA. Nós purificamos o CLA do óleo de cártamo, depois nós temos que fazer uma isomerização dele. E o que acontece? Nós temos que fazer um tratamento químico, né? Então é uma coisa complicada avaliar isso aí. Eu não recomendo usar o óleo de cártamo. Eu recomendo usar CLA, mas não pode, então eu não recomendo. Patrícia Zuc pergunta, qual a quantidade de chá preto que pode ter o efeito na função cognitiva? Então, na verdade, quando você avalia aquele consumo de chá preto, vai ser em torno de 2 a 4 copos por dia, tá? Aquele copo de 120 ml. Vai depender também de como você faz, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso deixar o trabalho linkado no Facebook para vocês baixarem, tá? A Cláudia pergunta, a pigenina liberou hematase? Sim. Posso usar junto com tribos e mucunas do treino? Qual a quantidade? Sim. Mas não tem quantidade definida. Eu não sei quanto de pigenina você vai usar, porque não tem estudos mostrando esse efeito da pigenina em ser humano. Eu sei que ela inibe a aromatase, porque existem estudos in vitro mostrando que ela inibe a aromatase, mas em ser humano eu não sei, então não sei te responder. Exemplos de fotoestimulantes? Soralenos, óleo essencial de óleo de bergamota, né? O óleo de bergamota é um estimulante, né? O óleo de bergamota seria um estimulante da melanogênese e um fotossensibilizante. Ele é usado, inclusive, para tratamento de vitiligo. Eu não sei se vocês lembram do óleo de bergamota. O óleo de bergamota chegou a ser usado para essa finalidade, né? Thierry, fale um pouco da ação de inflamável do cacau e a testa de resistência. Qual a recomendação? Nenhuma. A recomendação minha para flavonol em atleta de resistência, para mim, é na recuperação, Thierry. Por quê? Porque no momento em que ele faz exercício, o atleta de resistência,
ele faz o exercício e usa a glicólise anaeróbia ou usa a creatina fosfato, então ele não precisa de oxigênio. Mas na recuperação ele precisa, então eu uso ele para aumentar a reperfusão, que seria interessante no atleta aeróbio e no atleta anaeróbio em recuperação. A Aline pergunta, existe algum fitoterápico que possa amenizar sintomas de esclerose múltipla? Uma boa pergunta, Aline, uma boa pergunta, uma ótima pergunta. Eu diria para você que existe sim, mas não existe. Se eu for fazer uma dedução bioquímica, eu usaria o galactibugalocatequina, por exemplo, no chá verde e a genisteína, tá? Resposta é muito comprida, tá? O Tiago pergunta, cidosalante, você tem algum estudo sobre? Tenho. Cidosalante tem sinefrina. Sinefrina induz a termogênese. Você acha que a folhinha negra ou magra não age no emagrecimento? Tem um bom conciliar dietas. Não, eu não acho não, Emília, que não tem nada provando que ele é benéfico para emagrecer. Procure um trabalho clínico em ser humano mostrando que a folhinha magra ou negra leva a perda de peso. Você não vai achar. Se você achou, não existe. Só tem efeito em rato. Mas quando você pega a dose que eles usaram no rato e transforma para o ser humano, eu fiz isso para a Priscila de Ciero, conversei com ela, que ela mandou aquele artigo que o pessoal está rodando por aí. Você precisa tomar 50 gramas do produto para emagrecer. 50 gramas de qualquer extrato ou qualquer planta emagrece qualquer um mesmo, porque é uma dose intoxicante, né? E aí o fitoterápico bom para auxiliar na dieta. Tem vários fitoterápicos com estudos publicados, é só você procurar. Eu digo para você que tem status quer ver? Ai, você chama de manga africana. A sinefrina tem estudos, né, que é o Citrus aurantium. Tem um estudo legal de Citrus aurantium. Tem estudos bons de nutrientes, como o próprio 6-MP, que é o caseíno glicomacropeptídeo, que não é uma planta, mas que é um alimento. Você tem e Vigia gabonensis, que tem um trabalho clínico. Você tem trabalhos clínicos com Ai, meu Deus do céu, aquela planta lá da África, a Grifônia simplicifolia também tem trabalhos, né? Tá? A erva mate, aí a Dircé pergunta, a erva mate é misturada nos chás aqui no suco, um alecrim, tá. Teria prejuízo? Não teria não. Você pode usar. O que você não pode fazer na erva mate é ficar brincando com ela, tipo assim, misturar com metais, minerais, oligoelementos, essas coisas, tá? Aí tá tranquilo. Mas alecrim, anis, camomila, pode usar. A Tatiana fala assim, qual é o melhor horário para administrar teanina? O melhor horário é quando você quiser acalmar alguém, né? É tipo assim, vamos supor que você vai mandar seu filho para a escola. Seu filho está lá dando um trabalho porque ele não consegue ficar sentado, precisa de atenção. Eu faria antes dele ir para a escola. Ou seu filho de noite começa a aprontar muito, não para quieto, quer correr para cima e para baixo. Eu faria de noite, né? Mais ou menos 1 hora, 2 horas antes de quando você quer que o indivíduo seja menos hiperativo. A Joana, fitoterápico para DM2 descompensada com presença de retinopatia já é mais complicado. Eu não indicaria nada especificamente, né? Porque na verdade a retinopatia diabética é algo que a gente não consegue tratar, a gente consegue diminuir a evolução, né? Quando você está num grau de que você tem retinopatia, o negócio já está bem complicado, né? Eu não teria um fitoterápico para isso. Você tem fitoterápicos que diminuem a resistência periférica à insulina, que pode ajudar a tratar o indivíduo, mas especificamente para descompensação, a nível de ter uma retinopatia diabética, é muito complicado. A Jana Maluf, que eu fiquei sabendo que ela é sobrinha do Paulo Maluf, é muito boa aula, como sempre, tal, tá elogiando, tá. Fibromialgia não teria um extrato para fibromialgia, extrato vegetal para fibromialgia, um extrato que melhore dor, que iniba a transmissão da dor, eu não tenho não. Talvez na minha cabeça até acabar essa conversa volte.
Bacopa Monieri tem efeito. A Bacopa Monieri tem ativos que melhoram a função cognitiva, sim, tá? Já tem estudos mostrando esse benefício. A vinpocetina eu considerei ele um fitoquímico. Ela é extraída de uma planta, mas ele é isolado, então automaticamente a gente não usa ele muito, não. Tá? Ô, gente, eu vou ficar aqui até 10h30, tá? Ah, eu tô meio cansado hoje. Peraí. E a Rosa fala que caiu 1000 vezes, né? Poxa, sua conexão deve estar ruim, né? A Ilana pergunta se algum fitoterápico para acelerar o metabolismo. Tem. A cafeína acelera o metabolismo. Então, se você for analisar, o Guaraná em dose alta pode fazer isso, o mesmo mate pode fazer isso, né? A cafeína acelera o metabolismo. Se você for analisar a sinefrina presente no citrus aurôntico também pode fazer isso. Se você analisar também a própria marruang, né? Que tem efedrina também pode fazer isso, a efedra cínica, né? A Tiziane pergunta, peraí, o Tiago pergunta, famotidina só tem função efetiva em paciente que tem alimentação rica em carboidrato, amido? Famotidina é um antiácido, é um bloqueador de receptor H2, né? Você deve ter confundido com algum produto. A famotidina é uma droga, né? Famotidina é um bloqueador de H2 da família da ranitidina, da cimetidina. Tiziane Floriano pergunta, qual a sua opinião sobre chá de oliveira? Então, tem um estudozinho legal de chá de oliveira mostrando efeito antioxidante, tá? Eu daria esse crédito porque existem estudos em humanos mostrando atividade antioxidante com chá de oliveira, né? Que é o Euterpa, né? Euterpe mesmo. Então, tem estudos mostrando o benefício como antioxidante. A Aline fala assim, vários artigos falam dos efeitos do chá verde por infusão. Você colocou no blog decocção por 5 minutos. A diferença é na quantidade de catequina? A decocção é melhor para o chá verde, tá? E tem estudos comparativos, tá? Eu não falei porque é da minha cabeça. Tem estudos comparativos mostrando isso e tem até estudos de revisão comparando a decocção por vários tempos e eles fizeram com a planta triturada e com o saquinho, né? E fizeram uma monografia em que a catequina chá verde tinha a melhor extração simples de infusão. Você acha melhor ferver? 5 minutos de infusão, na verdade, é uma fervura, né, Luiz Felipe? Se você for analisar, se você botar na água quente, 5 minutos no fogão, acaba sendo uma decocção, não é infusão. O conceito de infusão é como quando você faz um café. O café é infusão. Quando você coloca o produto lá dentro e deixa ferver, ou deixa no calor, fica lá fervendo 5 a 10 minutos, eu não acho não, Felipe, eu acho não. Eu tenho certeza que o chá verde você tem que ferver de 5 a 10 minutos, sim. A Gabriela pergunta, cápsula de chá verde tem efeito termogênico? Tem efeito termogênico sim, tá? A Tiziana fala, que tal discutindo geleia real? Teve estudos em ratos, você tem estudo humano? Não, eu não vi estudos humanos de geleia real não, tá? Mas eu tenho alguns estudos de composição, que pode me levar a concluir algumas coisas, mas ainda é muito cedo para tirar isso aí. Aí a Dircea Viegas pergunta, qual a quantidade de citros? Citros para quê? Essência de citrus aurantium ou extrato de citrus aurantium? A Cláudia fala assim, o salpometo, inibidor de 5-alfa-adutase, é proibido para nutricionistas prescreverem? Não sei. Essa questão de legislação, na última aula de bioquímica, me estressou um pouquinho, né? Eu não conheço a legislação. Então, assim, eu malemar conheço a aplicação, a técnica e ler os artigos, tá? Aí você tem que consultar aí o seu conselho de nutrição ou a legislação. O punctifícus tem a mesma função, não dá para substituir um pelo outro? Não. O punctifícus não tem essa função, não dá para substituir, tá? Borragem para fibromialgia pode ser indicação? Por ele ter um efeito anti-inflamatório, poderia, mas na verdade eu tenho que mirar o efeito analgésico. É lógico que a fibromialgia tem um componente inflamatório, mas o principal da fibromialgia é o componente antiálgico. E eu ainda não me vejo na cabeça uma planta com atividade analgésica. O Caio pergunta, existe fitoterápico para melhorar artrite reumatóide? Tem. A Boswellia serrata, por exemplo, tem alguns artigos publicados mostrando o benefício dele nesse caso aí especificamente.
Que quantidade de folha negra foi usada para o estudo que reduziu o LDL e aumentou o HDL em 1 grama de catequinas, tá? De antioxidantes. Ele é padronizado em equivalente a ácido gálico. Tá bom? Legal. Bom, o Acácio já encerrou as perguntas e as respostas, né? São 22 horas e 34 minutos. Acácio, eu vou responder essas 4 que tem aí e vou dar um tchau pro pessoal, tá? Terina pode ser usada em paciente que usa carbolítio? A princípio, sim, tá? Afinal, qual a dose ideal de mucuna para aumentar a testa? Se for da semente, é 5 gramas, tá? Se for do extrato, 500 miligramas com 20% de L-dopa. Da euricoma, aí você viu no próprio material que foi 200 miligramas do extrato. Ioimbina você não pode usar. Ioimbina você tem que tomar cuidado com a hipertensão arterial. Ioimbina é 5,4 miligramas 3 vezes ao dia, mas dá uma hipertensão arterial rebote muito boa, né? Ou seja, muito ruim. A Márcia Rigazzi pergunta como alimenta melhor a gastroparese. Não sei, Márcia, não tem modo de ação ainda definido na literatura, tá? Tem só estudos clínicos dele mostrando que ele melhora a motilidade intestinal. Pode ter a ver com aumento de acetilcolina e predição de colesterase, porque a dose alta dá diarreia, mas ainda não existe uma definição. E a Liliane pergunta se tem algum, no caso, um fitotrápico indicado para autismo. De meu conhecimento, não, tá, Liliane? Tá bom? Legal, então, pessoal, perguntas encerradas. Muito obrigado para vocês todos, né, todas. Nós vamos nos falando. Agradeço a presença de vocês, né?